Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Nayara Soares e você está no meu canal. Vamos produzir? Pois bem, nós hoje é uma quarta-feira e nós saímos agora de um final de semana muito louco. Estava tentando organizar as coisas. E hoje eu vim trazer para vocês a história daquele recurso visual a qual nós fizemos a criação do mundo. Eu irei dar algumas dicas, não, contar a história como se estivesse contando para as crianças e você vai colher, né, as informações necessárias e aprender um pouquinho comigo. E qualquer coisinha também, dê dicas aí para mim, também porque eu estou aqui para aprender. Eu vou contar a história do recurso visual, mas amanhã eu vou postar um vídeo colocando o cronograma do nosso canal. Nós teremos o cronograma, porque eu fui olhar, eu tenho muitas coisas para fazer, uma gama de coisas para fazer. E pensando nisso, eu irei dividir, né? Tal dia eu vou postar tal coisa, né? No outro dia será tal assunto. E aí, quem me segue vai poder escolher, né, aquilo que você gosta, né? Para poder estar assistindo e compartilhando. Dos recursos visuais, eu vou, semana que vem, no próximo recurso visual que eu postar, eu estarei colocando, divulgando aqui, um número de WhatsApp para um grupo que eu irei criar, né, para recursos visuais. Lá nesse grupo eu estarei postando dicas, ideias, ajudando as pessoas a confeccionar ou como montar seu culto infantil, procurando ideias na internet, porque assim, hoje as pessoas são muito ocupadas, né? E nem sempre tem tempo para estar procurando ideia na internet de como vai ser seu culto. E neste grupo não, você irá jogar no grupo, eu quero ideia para tal assunto. Eu irei procurar e colocar no grupo. E terá um custo, né, para entrar neste grupo, será um grupo fechado. E também eu estarei trabalhando, tirando um dia, né, na semana ou a cada 15 dias, para estar fazendo uma reunião aberta, né, para que a gente possa estar dividindo nossas ideias, mas tudo isso será no grupo de WhatsApp. Então, não perca essa oportunidade e venha aprender comigo. A partir de segunda-feira estarei divulgando este contato de WhatsApp para que a gente possa estar formando este grupo. Será muito interessante a criação deste grupo. Eu espero que vocês me acompanhem. Mas nós estamos aqui hoje para falar da nossa história. Então vamos lá? Bom, a história, quando se é contada nas igrejas, eu falo certamente por conta de que nós temos crianças de várias idades. E, infelizmente, a maioria de nossas igrejas não tem salas divididas. É uma realidade que eu acompanhei por muitos anos nas igrejas por quais eu já passei. Raramente, eu acho que eu já visitei uma igreja. Aliás, quando eu era criança, a igreja a qual eu participava era uma igreja batista aqui do bairro próximo ao meu aqui. E era de idades separadas, acho que não era nem a sala, eu acho que eram as mesas, se eu não me engano, eu era criança, mas eu lembro que tinha salas e a gente ia para cada uma das salas, cada criança ia para a sua sala. Mas é muito difícil. A maioria das igrejas, você que me acompanha e que é de alguma denominação evangélica, sabe que as crianças ficam muito juntas de 0 a 12 anos, chega quase às vezes, se a igreja não tiver um grupo de juniores e de adolescentes. É o departamento infantil que toma conta desses juniores e adolescentes até eles terem idade para ir para o grupo de jovens. Então, o que é que nós iremos fazer? Nós, quando pegamos uma história, a gente tem que adaptar a cada idade, né?
Então, se na sua turma tem mais crianças pequenininhas que não vão entender se você contar uma história complexa, então você vai acompanhar a idade dos menores e fazendo adaptações durante a história para os maiores, né? Mas se sua sala só tem meninos grandes, tem poucas crianças menorzinhas, você vai contar a história complexa, mas sempre chamando a atenção daquela criança pequena, com os visuais, mostrando a ela, se forem poucas crianças pequenas, sempre esteja chamando o nome dela, fulano, olha aqui, você está vendo? Que numeral é esse? Se for uma criança que já entenda os numerais. Que cor é essa? Né? Quem criou a cor? E sempre você vai chamando para o lado que a gente tem que ir pela ideia de que se tem um grupo de crianças que tem muitas crianças grandes e poucas crianças pequenas, você vai abastecer essas crianças grandes. E as crianças pequenas vão ser amparadas de acordo com o que você vai contando a história. Porque você tem que contar a história com que todos aprendam e que gostem de estar ali. Mas se tua turma, a maioria é criança pequena, então você vai abastecer as crianças pequenas e trazer um fôlego, né, para essas crianças maiores de outra forma. Mas você não vai deixar de atender nenhuma dessas crianças. A criação do mundo, por exemplo. Quando você vai contar a história, pelo menos eu, quando vou fazer esse processo, antes de contar a história, você vai perguntar, né, para as crianças, né, se elas conhecem, já ouviram falar, como é que foi feito o mundo, o que aconteceu, quem foi que criou, de onde saiu. E aí elas têm, né, as ideias já formadas, algumas já têm alguma ideia, algumas nunca ouviram falar. Eu falo por experiência própria. Eu cheguei numa congregação com crianças de 9 anos que não sabiam, né, como foi que o homem foi formado, e crianças de igreja, né, nascidas e criadas na igreja, e não sabia, né, como foi que foi formado o mundo. Então a gente vai se deparar com muitas coisas assim. Então, depois que você faz, né, essas perguntas, que você vê o nível de entendimento das suas crianças, você começa a história. Quando, no princípio, lá no começo, existia um lugar que era vazio, triste, não tinha nada, era um lugar assim, puro, né? Sem nada. E era bem escuro. E aí, no primeiro dia que Deus olhou para aquele lugar, Deus falou assim: é aí aonde que você vai trabalhar com a criança. Se a criança são as maiores, como foi que Deus criou? Foi com o poder da palavra. Se você dizer isso para as crianças maiores, elas vão entender que com o poder da palavra, Deus falando uma palavra, aquilo se formou. Para elas é fenomenal elas ouvirem isso. Já para a criancinha menor não vai fazer diferença. Se foi falando, se foi pegando, né? O importante para elas é ver, né? Os menores. Então, aí você vai colocar, né? Perguntar a elas como Deus criou. Aí muitas não sabem responder, algumas, graças a Deus, já sabem. Mas as que não sabem. E aí você vai dizer, foi com o poder da palavra. Deus, ele falou apenas, haja luz. E a luz se formou. E aí, com o poder da palavra, no primeiro dia, né? Olha que numeral que nós temos aqui, crianças. Numeral 1. Nesse dia, foi o primeiro dia do mundo. Tá vendo esse mundo grande que a gente tem? Começou em um dia também. E aí, Deus falou assim, haja luz. E houve luz. E ali, Deus separou a luz das trevas. Ficou uma parte escura e uma parte bem clarinha. E aí, Deus viu que era bom, passou primeiro a manhã e a tarde desse dia, e Deus viu que era bom. Aí, chegou o segundo dia. Que numeral é esse, crianças? O numeral 2, pois é. No segundo dia, Deus viu que estava tudo misturado. O céu e a parte das águas era uma coisa só, né? As águas não tinha separação do céu. Olha, se tiver como mostrar o céu para as crianças,
Olhe para o céu. Então pergunte a ela, você já viram o céu hoje? Não é bonito? Pois é, no segundo dia não estava assim tudo separado. Estava misturado. Era água com céu e uma mistura danada. E aí Deus viu que era bom separar. Aí ele falou assim, vamos separar o firmamento. O que é firmamento, crianças? É a parte do céu. Você vê que ele fica firme lá. Por acaso o céu cai, gente? Não. Então é por isso que chama de firmamento. E aí este firmamento, Deus separou. E as águas, ficou águas embaixo e o firmamento em cima. E aí Deus olhou e viu que era bom. E aí passou a manhã e a tarde do segundo dia, com agora já separado, né, o firmamento. No terceiro dia, Deus falou, olha só, Deus falou, vamos separar agora, separe-se, junte-se as águas num só lugar, e em um lugar só, junte o que for seco. Tá vendo aqui? Tudo que é seco juntou em um lugar só. E no lugar seco que nasça os vegetais, as plantas, as árvores. E aí, quando for suas crianças maiores, que já entendem, já conhecem, ou a depender do tamanho dos pequenos também, você pergunta, qual foi as plantas que Deus criou? E aí elas vão falar, a flor, o tomate, a cebola, a maçã, a uva, isso mesmo. E aí Deus criou todos os vegetais no terceiro dia. E aí sempre chamar a atenção. Que numeral é esse, crianças? Porque nós vamos, né, para aquela questão da criança menor. Ou daquela criança que tenha alguma deficiência na aprendizagem. E você vai atuar com essa criança juntamente com a história. E aí Deus viu o quê? Que era bom. E aí passou-se a manhã e a tarde do terceiro dia. No quarto dia, Deus criou o que, crianças? Deus criou os grandes luminares. O grandão para iluminar o dia e o menor para iluminar a noite. E aí o grande Deus chamou de sol e o pequeno de lua. E à noite também Deus criou as estrelinhas. Olha aqui o tamanhozinho das estrelinhas. Todas para ajudar a iluminar a noite. E Deus criou esses dois grandes luminares no quarto dia. E Deus viu que era bom. E aí passou-se o quarto dia. No quinto dia, Deus criou o quê? Os animaizinhos da água. Olha só quantos animaizinhos. Criou o peixinho, criou a baleia, criou o polvo, criou... Fala outro, qual foi outro bichinho que Deus criou da água? Ah, o tubarão. Isso mesmo, a tartaruga. E aí todos os peixinhos Deus criou no quinto dia. E também criou as aves do céu. Todas as aves que voam, Deus criou. E falou tanto para as aves do céu, quanto para os animaizinhos do mar. Que crescessem e multiplicassem e povoassem tanto o céu quanto o mar. E aí Deus viu que era bom e passou-se a manhã e a tarde do quinto dia. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres. Deus criou os animais domésticos. Olha só, o cachorrinho, o gatinho. E todos os animais Deus criou, o macho e a fêmea. Os animais selvagens, olha só nosso ursinho. Aí Deus criou o urso, o leão, que animais mais que são selvagens. E todos os animais segundo a sua espécie, o sapinho e a sapinha. Deus também criou o jacaré, criou o elefante.
todos os animais Deus criou neste sexto dia. E também Deus olhou e falou assim: vamos fazer o homem igual a nossa imagem e semelhança. Olha só, Deus fez a gente parecidinho com ele, não é? Já pensou? Quem é que pensa aí em conhecer Deus? Deve ser interessante, né? Saber que eu sou parecido com Deus. Muito bom isso, né? E aí Deus criou o homem e a mulher, igualzinho a ele. E falou assim para o homem e para a mulher: ó, vocês vão governar, vão mandar sobre todos os animais da terra, vão mandar sobre todos os animais do mar, e vocês vão também poder usufruir de todas as plantas. E aí terminou-se então a manhã e o dia do sexto, a manhã e a tarde do sexto dia, e Deus viu que era muito bom, por afinal de contas ele criou o homem e a mulher. E aí passou-se o sexto dia. No sétimo dia, depois que Deus tinha criado todas as coisas, então ele descansou. Quando você está cansadinho, o que é que você faz? Você descansa, né? Você tira um soninho. No final do dia, depois que você pulou, correu, brincou, conversou bastante, o que é que você faz? Você vai dormir para repousar, para no outro dia você acordar cheio de energia. E assim terminou a criação do mundo. E hoje nós temos este mundo maravilhoso, cheio de plantas, de animais, de pessoas, de água, luz. E tudo foi criação de Deus. E assim acaba a nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Eu amo os visuais. Dá para você fazer muita coisa, né? Você tendo os visuais nas mãos. As crianças são apaixonadas em ver, né, a história. Não só em ouvir as histórias, mas em ver também as produções. E vale a pena. Cada história que você conta fica guardado na memorinha deles. E hoje talvez você possa até não colher os frutos, mas mais tarde eu tenho certeza que a sua igreja, a sua cidade, o seu bairro, o que mais? A família vão colher esses frutos deste trabalho bem feito com as crianças dentro das nossas igrejas. Então, não desanime, né? Não é fácil o trabalho no departamento infantil, mas persista, sabendo que é uma plantação para o reino, né? É uma plantação que não tem uma colheita física, é uma colheita espiritual mesmo, né? E que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e esteja sempre conosco, né? A próxima que eu falei que iria fazer seria o livro, só que eu vou deixar o livro para depois. Eu tenho que adiantar o culto das crianças, que o tema é a Arca de Noé. Então, temos algumas ideias para ser trabalhadas e vem com a gente. Muito obrigada e fica com Deus. Beijos no coração de todos.